O Mário é mestre e doutorando no programa de graduação de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, professor da Universidade de Fortaleza, bacharel em Design de Moda pela própria Universidade Federal do Ceará, pesquisador do Núcleo de Pesquisas sobre Sexualidade, Gênero e Subjetividade, bacharel em História pela Universidade Estadual do Ceará, com experiência em Sociologia da Moda, História da Indumentária, Sociologia e Antropologia do Corpo e Estudos de Gênero e de Sexualidade, além de Sociologia e Antropologia Digital. Então, uma pessoa com essa expertise, com esse conhecimento, é mais muito bem-vinda para contar para a gente detalhes, para trazer o seu ponto de vista, para a gente debater, para a gente bater papo. Eu tenho a satisfação, a gratidão de dividir esse espaço com o Mário. Mário, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado vocês. Agradeço as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que estão participando também desse debate com a sua escuta. Eu acredito o seguinte, que o que os estudos de gênero e de sexualidade vêm apontando desde a década de 60, que quando esses estudos aportaram aqui no Brasil e começaram a ter um desenvolvimento mais consistente, é que essa dimensão da nossa vida, que a gente chama de gênero, né, que hoje é um conceito em disputa muito grande, né, um conceito político em disputa, que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas a partir do desenvolvimento desses estudos, né, que começaram na década de 60 aqui no Brasil, a gente começou a perceber que essa categoria chamada masculinidade e feminilidade, ela se constituiu histórico e socialmente como invenções culturais. Então, isso não quer dizer que não exista o homem e a mulher enquanto tal, mas que esse homem e que essa mulher que nós tomamos como categorias não problemáticas foram categorias inventadas historicamente, né? Ou seja, que a feminilidade e a masculinidade são produtos de pedagogias históricas e sociais, produtos de instituições sociais, produtos de formas de regulação, efeitos de formas de regulação que são interiorizadas pelos sujeitos a partir de diversas tecnologias sociais, desde a escola, as cores, desde quando a gente está ainda na barriga da mãe, e que tem um termo que a Butler fala, né, que quando o médico vai fazer a ultrassom, ele diz assim, é menino ou é menina. Aquilo ali, ela chama de interpelação fundante, a Judith Butler, que é uma estudiosa de gênero muito importante. Então, quando ela traz esse conceito de interpelação fundante, ela está dizendo que a partir daquele momento, aquela interpelação vai inaugurar uma série de ansiedades sobre o que é ser homem e o que é ser mulher dentro de uma dada cultura, né? Então, isso vai gerando nos pais uma série de ansiedades no sentido de encaixar esse sujeito dentro dos modelos que estão postos. Isso não quer dizer que a masculinidade, já que o tema de hoje é masculinidade, ela é efeito só de coerção social. Não. Mas essa dinâmica, digamos assim, que nós vivemos hoje, quando falamos de masculinidade no plural, de forma mais diversa, mais fluida, isso se deu em função do questionamento de um tipo de masculinidade hegemônica, né? A partir do momento em que essa masculinidade hegemônica, que está encarnada, personificada na figura do homem branco, ocidental, de classe média urbana, católico, burguês, enfim, desse homem que encarna todos esses valores sociais modernos e que a ciência chama de o homem, né? A ciência moderna chama o homem. A partir do momento que essa posição de centro passou a ser questionada, a gente começou a poder falar de masculinidade no plural. A gente começou a perceber o caráter construído disso que a gente chama de masculinidade. E que não existe uma essência do que é ser homem em algum lugar escondido dentro de nós, mas que a forma como nós performamos a masculinidade é um efeito reiterativo, um efeito que é repetitivo de uma série de padrões. Ou seja, quando a gente, deixando isso ainda mais claro, quando a gente olha para o homem,
a gente já tem a gente já faz uma série daquilo que a gente entende como sendo homem, a gente faz mentalmente uma série de associações, né, do que é que um homem deveria ter. Então, tudo aquilo que esse homem que a gente mentaliza não tem, a gente considera como um modelo desviante de homem, né? Quando a gente está falando de sexualidade, por exemplo, se a gente vê por exemplo, um homem que se reconhece como gay e que tem uma performance de gênero afeminada, a gente muitas vezes fica confuso querendo reconhecer, ou então o contrário. Quando um homem tem uma performance de gênero considerada mais normativa e é gay, a gente não consegue entender por que um homem, que a gente classifica socialmente no que tange a sua performance de gênero como como masculino, como é que ele é gay. Isso demonstra que performance de gênero, orientação sexual são coisas diferentes. E isso demonstra também que o gênero é uma categoria, é uma prática, digamos assim, de construção dos corpos que se dá dentro de uma determinada cultura, dentro de um determinado tempo, e é produto de efeitos de incorporação dos sujeitos e de ressignificação dos sujeitos em suas práticas. Eu te entendo perfeitamente. Eu queria fazer um posicionamento pedindo para trazer a história deste macho branco, cristão, socioeconomicamente bem-sucedido, heteronormativo. Como é que ele foi parar no poder? Como é que ele passou a ditar essas regras? E aí eu já vou te pedir para atalhar, para emendar o que se faz hoje, como se trabalha hoje, justamente para desconstruir essas questões. Como eu já falei, eu acredito que desde sempre essa posição central, ela passa a ser questionada a partir do momento em que a gente tem uma frase de uma estudiosa canadense, que eu não estou lembrado exatamente, acho que é Linda alguma coisa, não estou lembrado sobre o nome dela, que ela diz assim: se o centro não continua, que vivam as margens. É um momento em que os estudos gays e lésbicos e a teoria queer chegam no Brasil para mostrar que essa posição central, ela é uma invenção, ela precisa ser repensada porque ela criou um tipo de epistemologia muito circunscrita a um lugar social, que falava de um lugar social, né, muito específico. Basta a gente pensar, por exemplo, na visibilidade que duas escritoras brasileiras tiveram e que foram contemporâneas uma da outra, que foi Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus. Né, uma mulher negra favelada que escrevia sobre sua vida, né, e que não teve o mesmo reconhecimento, né, dentro do contexto literário de sua época, uma escritora de classe média, que por mais que tenha escrito coisas maravilhosas, brilhante, mas era uma mulher que era posicionada e falava do seu lugar social de burguesa privilegiada. Então, esses assuntos, eles não servem para dizer assim, o lugar como eu aprendo com uma colega minha, que ela diz sempre assim: lugar de fala não é lugar de cala. Não confundir lugar de fala com lugar de cala. Isso quer dizer que nós estamos querendo construir alianças. Quando você promove uma live como essa, de pensar as masculinidades, né, de pensar as relações de gênero, as relações de opressão entre homens, enfim, entre homens e mulheres, entre homens e homens, né, porque entre homens também há essas relações de poder, na medida em que cada homem performatiza um tipo de performance. Então, se um homem vai performatizar uma performance que é considerada mais discreta dentro de um contexto, porque a descrição na nossa cultura é importante, é sedutora, é atraente, significa dizer que ele vai ter mais poder, mais atenção dos outros homens do que o homem que performa ou que assume uma performance afeminada, porque o feminino é sempre problemático numa cultura que persegue o feminino, né? Então, tanto mulheres assumindo uma condição de feminilidade, né, que sempre foi marcada a partir de um lugar de subalternidade, como homens sempre vão ser, digamos assim, qualificados por esse lugar, digamos, de minoritário, esse lugar de subalternidade. Eu tenho discutido mais a miúde, eu tenho buscado um conhecimento melhor, que é este termo lugar de fala. Quando a gente estava fazendo o alinhamento dessa live, eu te perguntei exatamente essa questão do lugar de fala, e você traz um conceito que eu acho muito interessante e que eu acho que valia a pena a gente esmiuçar um pouco mais, repetir um pouco mais para o pessoal. Mas eu penso o seguinte, que
Eu não penso como lugar de autoridade, eu penso que algumas pessoas, elas, por não saberem, muitas vezes, como pensar esse lugar, como pensar essa categoria, né? Como explicar essa categoria para as pessoas, elas acabam transformando num lugar de monopólio da fala, monopolizando a fala, dizendo assim, olha, você não é negro, você não é homem. Mas eu acho que o esforço de muitas feministas sérias, né, que eu tenho estudado, elas têm feito um esforço muito consistente de traduzir esses conceitos tão difíceis, muitas vezes tão novos pra gente, e dizer assim, a gente precisa, vai ter um momento que a gente vai construir aliança, sim, mas vai ter o momento do desassossego. E o momento do desassossego é o momento da escuta, de você dizer assim, eu quero falar. Calma, agora é a nossa vez, a gente precisa falar, porque a nossa fala foi interditada, né? Por exemplo, se for pensar nas mulheres que nós tivemos, a gente falou quase nesse instante sobre as poucas mulheres negras que lemos, sobre o pensamento, como o nosso pensamento foi colonizado por essa lógica eurocêntrica. Então, todo o processo de aprendizado, ele gera desassossego, ele gera desconforto, mas eu acho que ele é necessário para a gente poder construir alianças. Quanto mais força a gente empreende para poder defender, no caso, essa moralidade, né? Esses sujeitos que encarnam esse lugar, primeiro que a gente percebe que esses sujeitos, quanto mais eles se debatem, né? Eles percebem como eles perderam, no sentido de que esses debates, ela vem sendo dada com todo esse alarde, porque, primeiro, essas pessoas elas só sabem responder no grito e no desespero. Elas não têm argumentos. Então, como elas não têm argumentos, elas não sabem dialogar, como que nós estamos fazendo aqui, elas gritam, elas apelam para esses grandes universais, né? E de uma sociedade que não quer saber de outra coisa, a não ser se assegurar nessas firmezas que estão presentes nas religiões, né? Em todos esses lugares onde não questionam, não há questionamento, não há possibilidade de questionamento, aí é uma mão na luva para essas pessoas. Então, assim, eu acho que essa força, eu até escrevi rapidamente, ela esconde também o desejo do sujeito, né? Essa força de defender a moralidade, ela vai escondendo um desejo de um sujeito que se percebe contraditório e ambivalente no campo da intimidade, mas que no campo público ele quer negar isso, porque ele acha feio, ele acha sujo, ele acha pecaminoso, ele aprendeu a negar os seus afetos. A gente não vive numa cultura onde a gente assume os nossos afetos plenamente. Então a gente aprendeu a domesticar os nossos afetos. Então, é sempre assim. Os homens aprenderam que a nossa sociedade legitimou uma dupla moral para os homens. Então os homens podiam ter a sua sexualidade vivida no cabaré, e a igreja fazia isso, e eles podiam depois voltar para casa e dizer, eu sou um homem de respeito, eu sou um homem de bem, né? Eu defendo a moralidade. Então hoje é a mesma coisa, né? Hoje é a mesma coisa. O que mudou foram só as peças do tabuleiro, mas o jogo é o mesmo. Entendo e concordo. Agora, de novo, dentro dessas novas construções, onde ficam esses papéis antigos? Na família clássica, na família da Idade Média, o pai era o provedor, a mãe era a cuidadora e os filhos eram o futuro, eram o porvir. Como é que a sociedade está entendendo isto? Como é que a sociedade está se adaptando, se é que ela está se adaptando a esses novos formatos? Pensando, por exemplo, nessa ordem social que ela demora muito tempo ela está sofrendo rachaduras, digamos assim. No momento que a gente começa a se incomodar, começa a gerar desassossego, começa a gerar um certo revanchismo, né? Uma contrapartida desses homens que se sentem com a sua masculinidade fragilizada, questionada, né? Que acham que são menos homens porque eles veem dois homens na rua, ou porque eles veem que os formatos de família estão mudando, ou que eles escondem os filhos quando aparece um beijo gay em uma novela, ou alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo eles autorizam a violência explícita dentro das suas casas, quando eles assistem esses programas extremamente violentos, né? Então, assim, eu acredito que essa ordem social vem sofrendo fissuras, ela vem sofrendo rachaduras,
Mas eu acredito que ela não... Eu acredito que, por exemplo, quando a gente pensa no nome social, quando a gente pensa nas lutas, nas diversas lutas empreendidas pelos movimentos na despatologização da transexualidade, quando a gente pensa na própria composição, né, na legalização do casamento homoafetivo, quando a gente pensa assim que o que é que acontece no campo jurídico, que não é o meu lugar, mas assim, o que é que eu poderia falar? No campo jurídico a gente tem alguns avanços, mas o que dificulta é a sociedade, porque a sociedade ela demora a absorver as regras, a sociedade ela demora a aceitar a mudança, porque existem valores, os valores, quando você falou assim, uma bobagem lá do nome, aí eu lanço assim para você. Eu sei que você falou assim, poderia ser uma coisa mínima. Mas quando a gente pensa que a gente é sujeito de linguagem, as palavras importam. Então, quando você chega, por exemplo, como por exemplo, eu tinha uma aluna que ela dizia, já que você trouxe o exemplo dos seus amigos, né, do nome do pai e do nome da mãe. Né, a gente realmente vive ainda numa cultura binária, né, e que a gente está fazendo esse esforço que pode levar, talvez, os efeitos a gente venha sentir mais fortemente nas futuras gerações. Mas o esforço vem sendo feito. Eu vou falar da minha aluna, depois eu vou dar um exemplo dessa questão da representatividade que a gente pode ver até no campo da música. Quando é que na minha época, quiçá na sua época, teria uma Pablo Vittar, né? E que isso traria no campo da música, no campo do comportamento, uma série de identificações sociais das pessoas dizerem assim, na minha época, gay, falasse assim, ei viado, ei gay, era uma ofensa. Para muitas pessoas hoje ainda é, mas para outras é uma forma de empoderamento, porque é você ressignificar o lugar da abjeção. É como o movimento negro fez. Ei, neguinho, ei, negro. Isso é empoderador, porque, sim, sou negro, e aí? Depende muito da resposta que o sujeito dá, porque a partir do momento que você assume o lugar da subalternidade, você corrobora com esse discurso violento. Quando você torce o discurso, você diz assim, e aí? Aí a pessoa vai ter que dar conta do discurso dela. Então, quando você falou dos seus amigos, eu lembrei de uma aluna, que era uma aluna minha do primeiro semestre da graduação, que ela estava fazendo a transição de gênero. E ela dizia sempre para mim, um dia chegou quase chorando, ela talvez assista essa live, que é uma aluna muito querida, e ela já sofreu diversas violências físicas, psicológicas, e dentro do ambiente universitário, que era para ser um ambiente aberto, plural, onde os professores eram para ser minimamente preparados para acolher a diferença, né? E sobretudo num curso onde a gente discute essas questões, os professores insistiam em chamar ela pelo nome masculino. E ela já estando fazendo a transição do nome, com o nome social, já com os papéis, só que a chamada não tinha mudado lá o nome na chamada. E ela disse, professor, eu já falei com todos os professores que se essa mudança não foi feita ainda na coordenação, porque eu não levei a documentação, eu queria que os professores fizessem por conta própria, né? Porque é o mínimo de empatia, essa palavra que a gente fala tanto e pouco faz, né? Então assim, eu disse para ela, olha, a partir de hoje, você nas minhas aulas, eu quero que você vai ser chamada pelo seu nome, pelo nome que você se sente reconhecida. Porque quando a gente fala, César, de autodeterminação, a gente tem que dar conta de quem se reconhece como tal, da forma como você se reconhece, mas quando Foucault vai falar sobre esse saber instituído de controle dos corpos, da medicina como ciência dominante e das ciências jurídicas, de instituir uma verdade sobre os corpos, né? Quando ele vai fazer o seu estudo lá no século passado, o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar mostrando que esses discursos, eles são muito violentos, né? Eu não estou falando que os médicos individuais, você na sua prática, mas esses discursos, eles são muito violentos porque eles instituem uma verdade sobre o sujeito. E essa verdade é anatômica, essa verdade, quem vai evidenciar o que vai mostrar que aquele sujeito é homem ou mulher é a anatomia. A anatomia continua sendo o destino. Mesmo que o sujeito chegue e diga assim, eu me reconheço como mulher, sendo homem, biologicamente homem, ele vai ter que passar por uma série pelo psicólogo, pelo psiquiatra, para poder dizer que ele tem algum transtorno, uma disforia de gênero, para que ele possa fazer a cirurgia de resignação. Então, essas pessoas, já basta a violência social que elas passam, porque socialmente elas não são reconhecidas, né? Assim, as piadinhas ainda são
constantes, mas eu acho que também existem essas instâncias que elas muitas vezes dificultam muito mais do que, mesmo ainda com muitos avanços, elas ainda dificultam muito mais do que facilitam, porque tanto o médico como o advogado, como para além de seguir uma certa cartilha de uma doutrina, eles são pessoas que têm os seus valores, e muitas vezes esses valores são conservadores. E eles querem dizer assim, não, você não é, né? Como eu já vi várias situações. Então, exige um esforço coletivo, um esforço da gente dizer, ó, essas pessoas, nós não precisamos dizer que transexual são pessoas que nasceram no corpo errado e que querem mudar a sua genitália. Não. Quem vai se denominar transexual são os próprios transexuais, as próprias transexuais, né? São eles, são essas pessoas que vão dizer quem elas são. Né? Não é um advogado, não é um médico, não é um professor, não é o Estado que vai dizer, olha, você é homem, você é mulher. Então nós temos que lutar, continuar lutando pela autodeterminação dos corpos, pela liberdade das pessoas dizerem quem são. Isso é o mínimo numa democracia. Muito, 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 de coração, muito obrigado por dividir esse teu tempo conosco. Foi enriquecedor para quem já nos escutou, vai ser para quem vai nos escutar agora. Eu acho que assim, gratidão é um resumo pequeno do sentimento que eu tenho agora. Obrigado você, obrigado a todos que nos escutaram, passaram por aqui. Eu que agradeço. Para mim, eu sempre tive vontade de dialogar, né? Tem um companheiro que também é da mesma área que você, e sempre tive vontade de dialogar com outras áreas, né? Por mais que nós tenhamos falado aqui sobre, eu tenha sido convidado, mas eu acho que esses diálogos são importantes, são fundamentais para a gente construir pontes, né? A gente sair dos nossos lugares fechados. Obrigado você. Concordo. Meu querido, mais uma vez, uma boa noite, um bom descanso. Super obrigado e você não se livra de mim tão fácil, vamos combinar outras. Ótimo, tranquilo. Boa noite, obrigado. Beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Daqui a pouco eu estou postando a segunda parte dessa live. Desculpa o inconveniente de ter que cortá-la. Vai ter uma edição e bora. Sempre juntos, sempre aprendendo. Boa noite. Querido. Boa noite.